Ser humano é viver em sociedade. Ao contrário dos outros animais, nós não temos um habitat. O nosso habitat é produzido por nós. E esse habitat é a cultura. Ser humano é viver e produzir um ambiente que é a própria cultura. Viver em cultura é viver em sociedade. E viver em sociedade é ser controlado de alguma maneira, de algum modo, de vários modos. E de tempos em tempos esses níveis de controle se tornam atrozes, absurdamente violentos. E a vida humana sofre muito com isso. As liberdades são tolhidas e vidas são gratuitamente ceifadas num processo de disciplina. Produzem-se exemplos para aqueles que ousam questionar ou buscar fugir da pressão e do controle. Nós estamos sempre sob alguma forma de controle. E ela é muito grande. Neste momento, no mundo todo, nós estamos vivendo um processo de restrição absurda das liberdades, da diminuição das liberdades. O mundo, globalmente, poucas vezes esteve sob tamanha pressão. E isso tem sempre impactos muito difíceis para os indivíduos. Porque essa pressão absurda e além do normal, ela invariavelmente é estabelecida. Porque as condições que se atribuem aos humanos neste período, aos indivíduos, às sociedades, normalmente não são boas. E normalmente geram revoltas. Portanto, o aumento da pressão de controle social sobre os indivíduos acontece para segurar algum regime, algum governo, algum sistema que não está bom. E isso, naturalmente, aparece na cultura. São períodos muito difíceis. A parte de todas as dificuldades que nós já temos no mundo contemporâneo, estamos sofrendo esse aperto abusivo de restrição de liberdade e de aumento de controle. Eu digo a você, não tenha receio. Mudar a sociedade é possível. Sobretudo nos tempos de hoje, é mais fácil ainda. Porque o mundo nunca teve tanta gente. A proporção entre homens comuns e homens de poder nunca foi tão diametralmente oposta. Nunca foi tão desproporcionalmente grande como ela é hoje. Nós temos no Brasil hoje 640 homens que controlam, que têm efetivamente as decisões de poder, numa sociedade de 210 milhões de habitantes. Sim, a sociedade pode mudar. E de fato, quer queiram, quer não, com pressão ou sem pressão, ela segue mudando. Vivemos momentos muito difíceis.
Essas pressões normalmente, repito, visam impedir que os indivíduos se revoltem pela deterioração das suas condições de vida. As nossas condições de vida estão se deteriorando rapidamente e gravemente. As perdas são enormes. Quando eu era adolescente, o que já faz muito tempo, a gente acreditava que depressão era doença de rico. A depressão não é uma doença. E ela não é mais de ricos. A depressão é muito maior em países de média baixa e baixa renda. A depressão é mais forte entre os mais pobres, não entre os mais ricos. No entanto, ela afeta todo mundo e está afetando um número cada vez maior de pessoas. E esse número é muito pequeno, perto do que vai acontecer nos próximos tempos. As nossas vidas estão cada dia mais difíceis. E se você olhar ao seu redor, não faltarão argumentos para justificar a tristeza. Por isso eu quero lhe dizer, você sente tristeza? Todos nós sentimos. Ela é absolutamente normal. Aquilo que a gente chama de melancolia é uma coisa rigorosamente normal. Ela é tão normal que o grande poeta da língua árabe, Gibran Khalil Gibran, falava da alegria e da tristeza, com rara beleza e profundidade. Ele dizia que elas são comuns e são próximas. Sem uma, você jamais conheceria a outra. A alegria e a tristeza são irmãs. Enquanto uma dorme em sua cama, a outra come em sua mesa. E de fato, é a existência de uma que nos faz temer ou desejar a outra. E nenhuma delas é prevalecente na vida humana. Por isso, viver as tristezas e lidar com elas, enfrentá-las, assumi-las, encará-las, é não apenas rigorosamente humano, demasiadamente humano, como diria o filósofo, como também absolutamente necessário para o desenvolvimento de uma completa consciência das nossas condições e de como estamos vivendo, reagindo e agindo no mundo. Portanto, se você sente tristeza de tempo em tempo, se essa tristeza é recorrente, isso é absolutamente normal. Como normal é um período maior e muitas vezes duro, difícil, profundo de tristeza quando a gente perde alguém que a gente ama muito e que é muito importante para nós. O luto é uma das mais importantes instituições humanas, porque é ele que permite você lidar com a perda do próximo e se preparar para viver sem ele e seguir adiante. Mas o bom luto, que às vezes é muito longo, porque certas perdas nos atingem muito profundamente. Todo luto
deve ter um tempo. Passado esse tempo, convém que o indivíduo reaja e tente retomar a vida e seguir adiante, aceitando a perda e aprendendo a lidar com ela. Precisamos aceitar as nossas tristezas. Precisamos conversar com elas. Precisamos lidar com elas. Quando as sociedades se tornam ainda mais opressoras, elas usam normalmente um instrumento muito poderoso para se manterem íntegras. É o ridículo, ou, se você preferir, a censura. Muitas vezes nós somos censurados. Essa censura ou esse ridículo, ele corre pela sociedade, pela cultura, sob a forma de jargões, frases feitas, ditados. E a função deles é desestimular e desqualificar aqueles que quebram as regras sociais. Uma das maneiras da sociedade contemporânea calar as insatisfações, a tristeza e a depressão, e depois delas, como consequência delas, a reação dos indivíduos, é o ridículo. Ela procura segurar a insatisfação das pessoas, contê-las e fazer com que os indivíduos convivam com elas de um modo ou de outro. Falando simplesmente, não interessa se você está bem ou não, satisfeito ou não. Engula a tristeza, engula a insatisfação e siga com ela. E existe um contraponto do ridículo, que eu chamo de ditadura da felicidade. Primeiro você cala a tristeza, depois você desqualifica a tristeza, e em seguida você tenta colocar sobre a tristeza mal digerida a obrigação da alegria e da felicidade. No dito popular, é a ditadura da felicidade. Nós somos todos ensinados a não apenas engolir as tristezas, os desapontamentos, as derrotas, as dificuldades, as perdas, as insatisfações, as revoltas, sendo obrigados a ser felizes. Se você não está satisfeito, finja que está. Se você não está feliz, finja que é. Se você está pobre, finja que está rico. Nós, latinos, e eu falo por experiência pessoal, internacional, em viagens, experiência cultural, multicultural, nós, latinos, temos uma propensão absurda a vivermos de aparência. A aparência é tudo para muitas das nossas culturas e dos nossos países. E isso é terrível. Não é fingindo que a gente resolve os problemas, as dificuldades. Quando você cai, não dá para fingir que voa. Este é um grande problema da nossa sociedade.
Portanto, a primeira coisa que você tem que fazer neste processo de saída da depressão e da melancolia recorrente, persistente, é aceitar que ela está aí, que ela está em você, que ela se instalou em você e que ela se aciona de maneira quase automática com regularidade. E que quando isso acontece, ela drena as suas forças, a sua capacidade de reação, o seu ânimo, o seu amor próprio. Ela te põe na defensiva e te impede de lutar, de seguir adiante e de vencer de novo. Portanto, aceitar que você vive esta condição é o primeiro passo para sair dela. E se você quiser sair dela, eu posso te ajudar. Eu sei como. Quer um conselho? Com tristeza ou sem tristeza, saia daí. Venha comigo. Eu vou te levar numa viagem de reconstrução, através da qual você vai se reconstituir, recompor. E ao final dela, eu acredito que, como eu, você será capaz de reconstruir o sentido da sua vida. E você verá que realmente é possível ser feliz. E é possível contornar a dor. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, eu quero te dar a advertência de Friedrich Nietzsche. Quando você olha demais para o abismo olha para você. Cuidado. Ainda que você esteja em luto, marque uma hora para ele acabar. Ainda que você esteja numa melancolia recorrente, persistente, que começa a ficar grave, porque começa a ficar mais dolorosa, se esta melancolia está te assustando, marque uma hora para sair dela. E saia, nem que você tenha que arrastá-la porta fora. Saia. Você pode. Se eu conseguir, você também conseguirá. Eu não posso resolver a sua vida. Eu não posso mudar a sua vida. Eu não posso mudar você. Mas eu sei como sair do fosso no meio do deserto. Sei como atravessar o deserto. Sei como enfrentar a dureza do deserto. Sei como me recompor no oásis. Sei como me abrigar nas montanhas e nas cavernas. Eu sei um caminho para chegar a Jerusalém, a cidade prometida. Eu sei o que dizer diante do muro das lamentações. E eu posso te indicar o Monte das Oliveiras, onde você terá a chance de se entender com o seu Salvador e com o Espírito Santo. Estes dois, sim, podem mudar você e transformar a sua vida de uma maneira que você jamais imaginou.
Mas se você chegar em Jerusalém, você terá vencido a melancolia, a tristeza, o sentimento de derrota, de impotência, essa dor que te persegue, esse medo horroroso que te vence todos os dias quando você tem que se levantar, esse pavor do futuro e esse assombro horroroso com um passado que parece que nunca termina. Saia daí. Venha comigo. Vamos juntos nessa peregrinação. Eu não sei quantos caminhos existem para Jerusalém, mas eu conheço um. E tudo de que você precisa é de um caminho. Venha comigo. Eu posso te guiar. E se eu conseguir, você certamente conseguirá. Portanto, cuidado. Ponha termo no tempo da tristeza. Não olhe demais para o abismo. E saia daí. Venha comigo. Vamos juntos. É muito mais simples do que você imagina. Pense bem. Pare de sofrer. Saia daí. Que Deus o abençoe.